Agora a gente vem para a análise dos capítulos sugeridos pela Universidade Federal do Paraná. E já vou adiantar para vocês. Esses primeiros capítulos têm uma base epistemológica muito forte. Vai discutir a questão do conhecimento que está vinculada ao homem. Mas, por que eu falo isso? Sempre dou essa introdução, falo das questões políticas, do contrato, né, da formação do Estado, por que os homens decidem viver sob um Estado. Esses primeiros capítulos vão preparar o terreno para a discussão política. É esse o ponto fundamental. Quer ver só? Aqui nas ideias gerais, claramente, o que a gente observa? A gente observa que o Thomas Hobbes apresenta uma discussão epistemológica. Em que sentido? É um autor que vive ali na transição do século XVI para o século XVII. A gente está falando de um contexto da modernidade, e nesse cenário de formação do mundo moderno, a gente observa que a filosofia ela vai, de certo modo, canalizar a energia em torno de discussões acerca do conhecimento. Por exemplo, o conhecimento é possível? Se o conhecimento é possível, como o conhecimento é possível? E por último, existe um limite para o conhecimento? Essas são questões que envolvem epistemologia. Essas são questões que discutem como o homem conhece, percebe o mundo no qual ele está inserido. Certamente o Hobbes ele apresenta uma leitura mais próxima da percepção empirista sobre o conhecimento. Por quê? Olha o que eu coloquei aqui. O Hobbes está tentando buscar a causa e a propriedade das coisas. Para o Hobbes, a filosofia é uma ciência dos corpos, né? E aí a gente vê que existe uma abordagem materialista muito forte no Thomas Hobbes. Materialista em que sentido, professor? É materialista no sentido de que para o Thomas Hobbes, tudo aquilo que existe tem existência material. Todas as coisas que existem têm uma existência material. Além do materialismo, a gente consegue identificar no Hobbes uma concepção mecanicista. Por quê? Porque todos os fenômenos que existem, eles têm uma causa mecânica, ou seja, o movimento. Então, na perspectiva do Thomas Hobbes, na perspectiva empirista do Thomas Hobbes, vocês têm que lembrar, primeiro, a gente tem um materialismo muito forte e a gente tem uma perspectiva mecanicista muito forte. Onde que a gente encontra isso nele, professor? Na introdução do texto. Logo na introdução do texto a gente percebe isso. Inclusive, ele compara o homem a uma máquina. Ele compara o homem, ele faz uma analogia muito interessante à mecânica de um relógio. O corpo humano funciona como uma máquina. Ele compara o corpo humano à mecânica de um relógio. Então é muito importante a gente ter essa visão introdutória sobre a perspectiva empirista do Hobbes. Primeiro capítulo da obra, da sensação. Aqui ele está tentando demonstrar como nós percebemos o mundo no qual nós estamos inseridos. Nós percebemos a realidade a partir da sensação. Como que eu sinto a realidade? Como que eu percebo a realidade? A partir dos meus sentidos. Os meus sentidos me permitem perceber, captar informações acerca da realidade. Então, claramente, você tem uma perspectiva empirista aqui no Hobbes. Ele caracteriza a sensação como uma percepção, tá? Os sentidos fornecem a aparência. Eu conheço a realidade a partir de uma perspectiva sensorial. Eu conheço a aparência das coisas.
Tá? Porque a única coisa que os sentidos nos permitem é conhecer a aparência. Ele não proporciona o conhecimento real do objeto. Outra coisa importante, todas as qualidades que são denominadas sensíveis não estão no indivíduo, estão no objeto a ser observado. É muito importante ter essa visão geral do primeiro capítulo, que é um capítulo curtíssimo. Logo no segundo capítulo, da imaginação, olha como que ele vai definir. O que é a imaginação? Bem, se a sensação é o modo como eu percebo a realidade, a imaginação é uma sensação diminuída. A imaginação, para o Hobbes, e a memória são a mesma coisa. Então vamos imaginar o seguinte, eu estou aqui fazendo a gravação e o Fábio está fazendo todo o trabalho de infraestrutura, de engenharia, como está funcionando aqui. Eu estou observando o Fábio aqui fazer a gravação. Quando eu for para minha casa, eu não vou estar mais na presença do Fábio, mas eu vou ter uma memória, eu vou ter uma lembrança. Então, pro Thomas Hobbes, a imaginação é uma sensação diminuída. E por isso que para ele, a imaginação e a memória correspondem à mesma coisa. Imaginação não é, portanto, mais do que a sensação diminuída. E se encontra no homem como em outras criaturas vivas, tanto dormindo como despertas. Avançando para o nosso terceiro capítulo, sobre a consequência ou cadeia de imaginações. Então a gente sabe que a imaginação é uma sensação diminuída. A gente já sabe que a imaginação e a memória correspondem à mesma coisa para o autor. Então, o que é uma cadeia de imaginações? Uma cadeia de imaginações é quando a gente constrói um raciocínio, pessoal. A gente está construindo um raciocínio. Então, por que essa primeira parte do livro do Hobbes se chama Do Homem? Porque ele está explicando o modo como o homem conhece a realidade. O modo como o homem percebe o mundo ao seu redor. Então, uma cadeia de imaginação é a construção de um discurso. Você entende que ele está tentando preparar o terreno para explicar como que a gente vive em sociedade? Ele está tentando preparar o terreno para a gente refletir posteriormente sobre o contrato social, pô. Porque a organização do discurso é fundamental para que a gente viva em sociedade, para que a gente estabeleça diálogo, entendeu? Para que a gente possa organizar pactos sociais. Então aqui, de uma maneira muito simples, ele diz que o discurso ele pode ser desassistido, sem planejamento, inconsequente, quando você fala qualquer coisa sem pensar, ou o discurso pode ser planejado, quando você raciocina, quando você organiza, quando você planeja, isso requer um nível de esforço muito maior. Então, só o presente tem existência na natureza. Muito importante, só o presente tem existência na natureza. As coisas passadas têm existência apenas na memória. Memória e imaginação são a mesma coisa. E as coisas que estão por vir não têm existência alguma, tá? Vamos agora para o nosso capítulo 4, da linguagem. Linguagem, isso aqui é muito importante porque a linguagem é o que nos diferencia dos demais animais. Para o Thomas Hobbes, então aqui você vê que apesar de ele ter uma perspectiva empirista, ele não nega a razão, ele não nega a racionalidade. Entendeu? Ele nega a existência de ideias inatas. É diferente. Mas negar a existência de uma razão, certamente não. Então o que a gente tem que avaliar aqui? A linguagem é o que nos diferencia dos demais animais, das demais espécies. A linguagem, olha que legal que eu extraí do texto. A linguagem é a mais nobre das invenções humanas. De todas as invenções humanas para o Hobbes, a linguagem é a mais importante, porque permite registrar os nossos pensamentos, porque permite criar conceitos, porque permite
transmitir ideias para outras gerações. Então a linguagem é fundamental. Só que ele alerta para o abuso da linguagem, para o uso errôneo, para o uso equivocado da linguagem, para a mentira. E aqui é importante, porque, volto a dizer, ele está preparando o terreno para depois refletir sobre o contrato social. A linguagem é importante para a gente viver em sociedade? É. Mas a vida em sociedade também tem essa característica. Pessoas que vão, de maneira leviana, mentir, usar da mentira para se beneficiar. Então, o que vai resolver esse tipo de conflito? Porque a linguagem pode sim gerar conflitos. Qual é o caminho para solucionar os conflitos? O pacto social, o contrato. Viver em sociedade, estabelecer regras, estabelecer acordo, organizar, possibilitar a vida em sociedade. E o nosso último capítulo da obra, o último capítulo a ser analisado, se chama Da Razão e da Ciência. Eu volto a dizer, o Hobbes ele aponta um caminho empirista, aponta, mas ele não nega a razão. Ele não nega, a razão é fundamental. A razão é uma capacidade humana, é exclusiva da nossa espécie. Permite a capacidade de raciocinar, de se articular, de se organizar, de construir grandes feitos, realizações. Então, para o Hobbes, é muito importante que a gente entenda que ele está construindo uma perspectiva racionalista acerca da política. Volto a dizer, os 5 primeiros capítulos que a Federal cobra apontam para um horizonte de como o homem percebe o mundo no qual ele está inserido. Aponta para um caminho epistemológico. Mas esse caminho é o que prepara o terreno para depois a gente entender a abordagem política que ele apresenta. E é isso, galera. Muito obrigado. Tamo junto. Bora para a próxima.